A imaginação e a educação andam juntas. E quando o objetivo é aprender, o ensino lúdico e prático pode ser um grande aliado. Com máquinas, tecnologia e ambientes temáticos, o Museu da Imaginação inova com exposições adaptadas para todas as idades. A imaginação é essencial para aprimorar aspectos cognitivos e de comunicação, porque a criança, no mundo seguro dela, que é o mundo da imaginação, ela consegue criar problemas e criar soluções para esses problemas. Então, isso é fundamental. A primeira infância, ela é muito importante no desenvolvimento humano e a imaginação faz parte disso. Aqui no museu nós temos diversas exposições, cada uma delas vai abordar um assunto diferente. Então a gente consegue atender desde crianças pequenas até adolescentes, adultos. Todas elas buscam explorar essa imaginação das crianças. Então, por exemplo, nós temos uma exposição lá embaixo, que é a Formigas em Ação, que é onde as crianças vão encolher. Então o objetivo é que a gente faça com que essas crianças acreditem realmente que elas estão encolhendo e façam parte desse dispositivo. Então, elas acreditando vai estimular essa imaginação dela, o que vai mais para frente, quando elas estiverem maiores, isso vai agregar muito no futuro para ela. Aqui a gente tem o cérebro, que é uma exposição que fala sobre os 5 sentidos. Então a gente fala sobre o olfato, paladar, visão, audição, tato. E o olfato, ele está muito ligado à memória. Então tem um jogo que é o das pastilhas, que as crianças conseguem interagir com os pais e por meio das pastilhas elas conseguem saber se elas acertaram ou não encostando a pastilha na língua. Então isso é muito importante. Cria também um leque de possibilidades e de relação com os pais, com o ambiente também. Aqui nós temos as exposições que são voltadas para o público um pouquinho mais velho. Então nós temos exposições chamada Nós Plantamos o Futuro, que é uma exposição que fala sobre o meio ambiente. Nós temos a Sala da Matemática, que são vários desafios de lógica para as crianças irem jogando e ao mesmo tempo estão aprendendo sobre matemática. Só que foge um pouquinho do que elas aprendem na escola, que não precisa ficar fazendo conta, elas vão fazer vários jogos diferentes. Nós temos a exposição Imaginais, que a gente tem aqui atrás, que é uma sala de ciências. Então, aborda várias áreas da física, todas elas de forma lúdica, interativa, imersiva. Então, todas elas as crianças vão poder tocar, mexer nos dispositivos para que aquele experimento aconteça. Nós temos exposições que falam sobre o corpo humano, então nós temos o Biomáquina, que fala sobre os sistemas do corpo. Nós temos a exposição do cérebro e os 5 sentidos, então nós temos dentro da sala diversas salas diferentes, cada uma delas vai falar sobre um sentido diferente. Então, olfato, tato, paladar, audição, visão. Então, dentro dessas salas também tem interações, todas elas são interativas que as crianças vão mexer. Nós chamamos aqui de hands-on, ou seja, as crianças vão poder tocar nos experimentos para poder interagir com eles. Aqui no museu, as crianças elas podem ler, aqui a gente tem algumas placas, mas não só ficar nessa caixa da observação, elas conseguem explorar também. Então, elas vão aprender e praticar o que elas aprenderam. Seja apertando botões ou entrando nas exposições interativas, é possível aguçar o imaginário. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a sala por dentro do cérebro. Essa é uma sala que vai explorar a nossa parte sensorial do nosso cérebro, ou seja, nós vamos falar sobre os nossos 5 sentidos. Então nós temos na parte central um cérebro bem grandão, colorido para as crianças poderem observar. E aqui nós temos salas que representam cada um dos nossos sentidos. Essa primeira sala é a sala que fala sobre a nossa audição. Nós temos aqui dentro dela diversos dispositivos que são todos interativos. Aqui nós temos nessa parte vermelha uma área que fala sobre o sentido do tato. Então nós temos algumas interações aqui que ajudam essa percepção do tato, como esses cilindros que mostram pra gente a sensação de calor, de frio. Nós temos esse dispositivo que mostra pra gente as áreas do nosso corpo onde nós temos uma maior sensibilidade, que é no caso as mãos, os pés, na área da cabeça. Aqui ao lado nós temos duas salas juntas, que é a sala do olfato e do paladar.
Aqui elas se encontram juntas porque esses dois sentidos eles estão totalmente ligados uns aos outros. Nós temos aqui o sentido da visão, onde a gente consegue demonstrar todo esse processo que a luz faz, desde quando ela chega do nosso olho até o caminho do nosso cérebro. Nós temos aqui espalhados pela sala também diversas interações, onde as crianças vão manusear e vai conseguir aprender um pouquinho mais sobre esse sentido que é muito importante, que é a visão. Aqui nós temos a sala chamada Biomáquina. Essa sala é para a gente aprender um pouquinho sobre o corpo humano. Então nós temos espalhados aqui pelas paredes da sala explicações sobre os sistemas do nosso corpo. Então nós temos desde aqui, por exemplo, do sistema digestório. No sistema digestório a gente conta com uma mesa bem bacana, onde ela é totalmente interativa e ela explica todas as etapas que a gente tem, que essa comida, esse alimento faz por dentro do nosso corpo. Então a gente vai mexendo aqui nessas metáforas, que são essas interações, e cada uma delas vai explicando sobre uma etapa do nosso sistema digestório, como a mastigação, a descida da comida pelo nosso esôfago. Então a gente consegue observar aqui na mesa que, além de aparecer as explicações, tem algumas interações aqui no centro. Nós temos uma bicicleta que mostra pra gente um pouquinho sobre o nosso sistema esquelético. O objetivo é que a gente pedale nessa bicicleta e do outro lado a caveira vai pedalar junto com a gente. Aqui ao lado nós temos a parte que explica sobre o nosso sistema muscular. Nós temos também algumas interações, nós temos uma tela que faz algumas explicações, um projetor que projeta o nosso músculo como se fossem os músculos do nosso braço mesmo. Nós temos o sistema nervoso. Aqui no centro nós temos a parte central, a parte principal da sala, que é a mais chamativa, que é esse coração gigante pulsando, que fala um pouquinho pra gente sobre o nosso sistema circulatório. Atrás do coração nós temos a parede que explica pra gente sobre o sistema nervoso, então todo esse caminho que é a informação saindo lá do cérebro, chegando lá até todo o restante do nosso corpo, voltando essa informação para o cérebro. Aqui ao lado nós temos a parte que explica sobre o nosso sistema imunológico. Então, toda a defesa do nosso corpo de invasores externos a gente consegue abordar aqui nessa parte. Nós temos aqui um equipamento bem legal, que é chamado de Mega Zoom. Então a gente consegue dar um zoom bem grande. A gente consegue ver a camada da nossa pele, por exemplo. Então a gente consegue ver como é a nossa pele, até mesmo o tecido da nossa roupa, se a gente conseguir observar. Então aqui a gente tem uma gama bem grande de abordagens que a gente consegue fazer, mesmo até de outras áreas que não são aqui que falam sobre o corpo humano. E aqui no cantinho nós temos alguns outros sistemas que não foram abordados nas outras paredes de uma forma um pouco mais resumida, como o sistema respiratório, reprodutor, urinário.